Amém, queridos? Essa é uma noite de boas notícias, amém? Quem quer receber uma boa notícia aí? Levanta a mão, faz um barulho, dá um glória a Deus, faz alguma coisa. Aleluia, é uma noite de boas notícias. Receber boas notícias é tão bom, né? Aquela entrevista daquele emprego top, né, Zé? Que a gente está esperando, o telefone liga, você foi aprovado. Aleluia! Glória a Deus! Recebeu uma notícia boa, é tão bom a mulher que está tentando engravidar, e ela pega o exame de gravidez e deu tudo certo. Que notícia maravilhosa, que notícia boa. Mas existe uma notícia melhor ainda. Jesus desceu nessa terra. Ele passou por todas as tentações. Ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Essa notícia é a melhor notícia que tem. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Antes da gente começar a ler mais textos, eu quero fazer uma pergunta, né? Como o Vitor falou mais cedo, uma pesquisa de campo. Você pode levantar sua mão, tá bom? Quem aqui já recebeu um presente em alguma data comemorativa, aniversário, né? Aniversário de casamento, Dia dos Namorados, Natal, amigo secreto, e não gostou do presente? Levanta a mão. Marido, olha aí pro lado. Olha lá, tá com a mão levantada. Fica esperto. Quem aqui já deu um presente e sentiu que a pessoa não gostou do presente? O Zé aqui, ó, levantou rapidinho. Os maridos, eu acredito que todos os maridos já passaram por essa situação, né? Thaís, vou te expor um pouquinho aqui, tá bom? Eu lembro que no começo do meu relacionamento com a Thaís, quando a gente estava namorando ainda, eu era um estagiário, ganhava os seus R$ 800 por mês, e era Dia dos Namorados e eu tinha que dar o presente para minha namorada, né? E eu não ganhava muito, né? Não tinha muito recurso. E eu falei, não, mas eu preciso investir nela, né? A varoa está investindo em mim, vou investir nela também. E ela estava com uma carteira na época toda debulhada, rasgada, era negócio para lá, zíper quebrado. Eu olhava para aquela carteira e falava, meu Deus, ela precisa de uma carteira. O que eu fui comprar? Uma carteira. Cheguei na loja de carteiras lá, olhei as carteiras bonitas e tal, maravilhosas. Aí eu gostei de uma carteira, achei interessante, perguntei, qual é o valor dessa carteira para vendedor? Um estagiário ganhava R$ 800, R$ 900 por mês. Qual é o valor? R$ 200. Meu Deus, R$ 200. Eu lembro que a minha mãe estava comigo nesse dia. E aí a minha mãe falou, mas Felipe, sua namorada, ela merece, né? Talvez vai ser sua futura esposa. Aí eu fui lá e paguei R$ 200 na carteira. Entreguei para ela, né? Tudo certo, obrigado. Beijinho aqui, aleluia, glória a Deus. Passaram-se 2 anos e eu descubro que ela odiou o presente. E ela não odiou pelo presente. Ela falou assim, pô, uma carteira? No aniversário de namoro, uma carteira. Aí eu falei, Thaís, eu paguei R$ 200 naquela carteira. Aí ela, não acredito que você fez isso. Pronto.
Já não gostou mais ainda do presente. Agora eu tenho uma notícia para te falar. Você sabia que Deus também tem os seus gostos? Você sabia que Deus também gosta de coisas específicas e não gosta de outras coisas específicas? Você sabia que Deus se agrada com algumas coisas e se desagrada com outras coisas? E nesse texto que a gente acabou de ler, a Bíblia está dizendo que Deus gostou da oferta de Abel, mas que ele rejeitou a oferta de Caim. E sabe o que isso precisa fazer com a gente? Precisa dar um sinal de alerta, sabe? É como se fosse o sinal amarelo no semáforo. Como você está andando de carro, sinal de alerta. Espera aí. Aí eu quero que você faça uma reflexão para você. Será que Deus está se agradando com as ofertas que você tem dado para Ele? A gente utiliza isso muito na palavra de dízimo e oferta. Mas não tem a ver somente com dízimo e oferta. Tem a ver com a vida. Será que Deus tem se agradado de mim? E aí, pisca o sinal de alerta na minha cabeça. Amém? Amém, gente? Romanos 12:2 diz que Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas a minha pergunta é, qual é essa vontade? Efésios 5:17 diz para a gente não andar de forma impensada, mas para a gente buscar, tentar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso quer dizer, Deus tem uma vontade. Diga assim, Deus tem uma vontade. E a pergunta que vai nos nortear nessa noite, a pergunta que nos vai direcionar nessa noite é, o que Deus quer? Porque é muito fácil para você, marido, olhar para sua esposa, é só você perguntar para ela, o que você quer? Talvez não seja tão fácil, não é verdade? É fácil para você, mulher, orar para o seu marido e falar o que você quer. Vai responder, a gente consegue. Mas e com Deus? Aonde está a vontade de Deus? E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Você vai descobrir se você está agradando ou desagradando a Deus. E a partir dessa noite, você vai tomar um caminho diferente, um caminho que agrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 27. A gente vai caminhar por 3 lugares diferentes nessa noite. Então, a gente está indo para o primeiro lugar. E no final, na linha de chegada, a gente vai conectar tudo e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? O texto que a gente vai ler é um pouco grande, tá bom? Então, eu preciso da sua atenção. Eu sei que a gente tem a tendência de, quando o texto é muito grande, a gente se perder. Mas foca aí que você vai conseguir. Repreendo todo TDAH em nome de Jesus. Gênesis 27, versículo 1. Tendo Isaac envelhecido e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, o seu primogênito, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, aqui estou. Então, pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu coma e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouviu seu pai dizer a Esaú, o seu irmão, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Então, vamos dar uma pausa aqui. Então, Isaac, ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E um é o filho mais velho
e o outro é o filho mais novo. Quem é o filho mais velho? Quem é o filho mais novo? E o filho mais novo, ele tinha direito a uma bênção especial do pai. Desculpa, o filho mais velho tinha uma bênção especial do pai. Então, Esaú tinha a bênção da primogenitura, a bênção por ser o primogênito. E nesse momento, Isaac já está velho, sem enxergar direito, e ele chama o seu filho mais velho, e ele fala, chegou o momento de você receber a sua bênção. Então, vá caçar, traga a sua caça, prepare para que eu te abençoe. Só que nesse momento, Rebeca, esposa de Isaac, mãe de Jacó e Esaú, ela ouve essa conversa. E ela chama Jacó e fala, olha só, seu pai pediu para o seu irmão Esaú buscar uma caça para ele receber uma bênção. Mas eu quero que você seja abençoado. Então, vá no nosso rebanho, busque o animal e eu vou preparar para você. Então, é isso que está acontecendo nessa história. Vamos continuar. No versículo 9. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então você a levará a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção trarei sobre mim maldição. A sua mãe então lhe disse, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, o seu filho primogênito, roupas que tinha em casa, e com elas vestiu Jacó, e o seu filho mais novo. Com as peles dos cabritos, ela cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço. Por fim, entregou nas mãos de Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai. Ele respondeu, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai, sou Esaú, o seu filho primogênito. Fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que cacei, para que me dê sua bênção. Isaac perguntou ao filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a pôs diante de mim. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaac, o seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, o seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu, sou. Então disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e lhe dê a minha bênção. Jacó a trouxe, e o seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaac, o seu pai, lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o orvalho do céu e a fartura da terra, com abundância de cereal e vinho. Que os povos lhe sirvam e as nações se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de vocês, os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Essa história, ela é uma história que muitas vezes me intrigou. E eu pensava sobre Rebeca. Por que Rebeca fez isso? Por que Rebeca preferiu Jacó?
que Rebeca deixou de dar a Esaú aquilo que era de direito dele, a bênção que era de direito de Esaú, Rebeca foi responsável por dar a Jacó. E quando eu comecei a ler esse texto, há mais uma semana atrás, o Senhor me visitou lá em casa. E Ele me trouxe o entendimento de que essa história, ela tem muito mais a respeito de nós. Ela nos ensina muito sobre o que aconteceu conosco. Nessa história, Esaú, o filho mais velho. Presta atenção. O filho mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. É o nosso irmão mais velho. Esaú, o irmão mais velho, que era digno da bênção. Que era digno, que tinha como direito a bênção. Ele foi amaldiçoado por nossa culpa. Sobre a cruz ele levou as nossas maldições. E a bênção que era dele recaiu sobre nós. A mãe, Rebeca, ela pegou as roupas de Esaú e ela colocou em Jacó. E quando Jacó chegou perto do pai de Isaac, o pai ouviu a voz de Jacó. Mas quando ele pegou nos braços de Jacó, ele sentiu Esaú. E hoje, quando nós nos aproximamos do pai, quando nós chegamos perto do pai, o Espírito Santo, ele coloca as vestes de Cristo em nós. E nós somos abraçados pela veste de Jesus. E agora o Pai encosta em nós. E Ele não sente mais o Felipe. Ele não sente mais o Fábio, a Rita, a Denise. Ele sente o Filho Jesus. E agora quando nós nos aproximamos mais ainda e beijamos o Pai. Um passo de intimidade maior. Quando nós nos aproximamos e beijamos o Pai, Ele sente o cheiro de Jesus. A voz é de pecador. Isaac fala, a voz é de Jacó. Deus fala, a voz é de pecador. Talvez essa semana você errou. Essa semana você pecou. Essa semana você caiu. E Deus fala, a voz é de pecador, mas o cheiro é de Jesus. Então eu te abençoo. Eu te abençoo, porque eu olho para você e eu vejo o meu filho Jesus. Aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. E porque Jesus foi amaldiçoado na cruz, hoje nós podemos receber uma bênção especial. Amém? Aleluia. O cheiro de Jesus. 2 Coríntios 2,15 diz assim: porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Diga assim, eu sou o aroma de Jesus. Quando você adora a Deus, quando você levanta suas mãos, você acha que Deus está olhando para você e falando, ele é indigno, ela é indigna. Não. Deus está olhando para você e falando, o aroma de Cristo. Que delícia. Deus está se alegrando, porque Ele recebe o cheiro de Jesus, quando você levanta as suas mãos e adora ao Senhor. Amém? Para de olhar para você. Para de olhar para o que você pode entregar para Deus. Para de olhar para o seu braço forte, que não é forte. Olhe para Jesus. Ele é a resposta. Ele é o Senhor. Ele é o Santo do Pai.
E agora, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ser abraçados pelas vestes de Jesus. Você lembra que quando Jesus estava na cruz, os soldados que estavam matando Jesus, o que eles fizeram? Eles repartiram entre si, eles sortearam as vestes de Cristo. Não existe nada na palavra de Deus. Não existe nada na palavra de Deus que não tenha sentido. Hoje as vestes de Jesus estão sobre a igreja de Cristo. E nós somos abençoados por causa de Jesus. Não pelas nossas obras, não pelas nossas benfeitorias, mas por Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Depois disso, Esaú, ele se ira contra Jacó. E agora a gente vai para o segundo lugar. Lembra que eu falei? A gente ia para 3 lugares. A gente passou pelo primeiro lugar, onde nós fomos marcados pela graça que nos faz poder acessar o Pai. E o Pai receber Jesus através das nossas vidas. Agora estamos indo para um segundo lugar. E nesse lugar, Esaú, ele se ira contra Jacó. E ele promete matar Jacó. E aí Jacó foge, e ele vai para a casa do seu tio Labão. E lá, a partir desse lugar, assim como nós, quando conhecemos o Senhor, quando fomos marcados pelo sacrifício de Jesus, um dia, ou vai acontecer ainda, mas um dia, eu e você, reconhecemos o sacrifício de Jesus, recebemos a bênção dele, por conta da maldição que foi lançada sobre ele. E hoje nós podemos chegar perto do Pai. E o Pai vai receber a nós como se fosse Jesus, porque ele sente o cheiro de Jesus. Isso aconteceu conosco. E agora nós estamos indo para um caminho. O caminho que Jacó percorreu. Ele foi para a casa de Labão, do seu tio Labão. E nesse lugar, o que acontece com Jacó? A partir do momento em que ele sai da casa do pai dele, e ele percorre pela estrada, ele começa a ter experiências com Deus. Diga assim, experiências com Deus. Gênesis 28, versículo 10. Pode abrir. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Pode continuar. Chegando ao determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sob a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria, que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Então, a partir do momento em que Jacó sai da casa do pai dele e começa a trilhar o seu próprio destino, assim como eu e você, ele começa a ter experiências com o Senhor. Depois ele chega na casa de Labão. Ele começa a morar junto com Labão. Ele começa a trabalhar para Labão. E a maioria de nós conhecemos a história, né? Que ele troca 7 anos de trabalho por Raquel. E depois Labão engana Jacó e dá Lia como esposa. E eles combinam. Você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E eu te darei Raquel também. E aí ele trabalha por muito tempo na casa de Labão. E durante aqueles anos, presta atenção, isso é chave para nós. Durante aqueles anos,
Jacó coleciona experiências com Deus e trabalho. E muito trabalho. Ali, Jacó começa a crescer dentro da sua profissão, dentro do seu cuidado com os rebanhos de Labão. Ali, Jacó começa a ter filhos. Ele tem filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos. Ali, Jacó começa a enriquecer, a criar propriedades, a tomar posse de coisas. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Esse é um fundamento para nós. Colecionar experiências com o Senhor. Sermos guiados pela voz do Espírito Santo. E trabalhar para Ele. Então, olha só, eu quero dizer algumas coisas para vocês. Aqui dentro da igreja, nós temos muita coisa a ser feita. Não é verdade, gente? A gente tem o Ministério de Louvor, que precisa muito de ajuda. Amém, Gu? Amém, Bill? Ângela? Diga um amém bem forte aí. Nós precisamos de pessoas que tenham talento em tocar, cantar, ministrar, e que tenham um coração disposto a servir ao Senhor. Na assistência, nós precisamos de ajuda. No ministério infantil, nós precisamos de ajuda. No som, nós precisamos de ajuda. Na projeção, nós precisamos de... Amém? Quem falou? Amém, Delito. Na projeção, nós precisamos de ajuda. Na cantina, nós precisamos de ajuda. Na consolidação, nós precisamos de ajuda. Na equipe de mídias da igreja, nós precisamos de ajuda. Na limpeza da igreja, nós precisamos... Vocês querem que eu continue falando? Não, né? Já deu para entender. Ministério de Adolescentes, nós precisamos. Tem muito trabalho no reino de Deus. A gente tem um bairro aqui, gigante, para ganhar para Jesus. O Raiar. Nós precisamos de ajuda. Um dos fundamentos de viver para Jesus, de viver para Deus, é trabalhar. É ralar. É colocar a mão na massa. Mas eu não tenho energia, eu fico cansado. Eu não tenho força, chega o final de semana, eu só quero assistir o meu futebol, comer o meu churrasco. Gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês. O Joãozinho e o Caio, eles ministram guitarra aqui, já fazem quantos anos, João? Já perdeu as contas. Mais de 8 anos que esses dois caras ministram guitarra, e só os dois. Cadê os trabalhadores? Aonde estão os homens e mulheres que irão trabalhar para o Senhor? A gente tem necessidade aqui dentro. E a gente tem pessoas que participam, que congregam, que fazem parte desse ministério e não fazem nada. Meu Deus! Não faz sentido você beber de uma fonte e você não honrar a fonte que você bebe. Não faz sentido você ser abençoado por essa casa, você ser abençoado pelos líderes dessa casa. Não faz sentido você viver debaixo da cobertura espiritual dessa casa e você não trabalhar por essa casa. Amém, gente? Nós precisamos trabalhar. Mas é só trabalho, Felipe? É só colocar a mão na massa? Não. Jacó
ele trabalhou muito. Ele trabalhou 14 anos só pelas esposas dele. Mas ele precisou trabalhar muito, muito, para conseguir conquistar coisas. Para conseguir conquistar coisas. E ele trabalhou muito tempo para que Labão conquistasse coisas. Ele trabalhou muito tempo, não para ele somente, mas para que Labão conquistasse coisas. Isso quer dizer que você não pode somente olhar para você, porque você não está trabalhando para você. Talvez você passe por essa terra e você não colha os frutos do seu trabalho. A Bíblia diz que nós estamos colhendo os frutos do trabalho dos profetas e que eles não colheram desses frutos. Nós não trabalhamos para nós trabalhamos para um rei, para Jesus, e dele é os frutos do nosso trabalho. Ele, na sua generosidade, no seu grande amor, ele compartilha conosco alguns desses frutos. E deixa a gente desfrutar de algumas coisas nessa terra. Ele é bom, mas é dele, continua sendo dele, é para ele. Veio dele. Trabalhar faz parte do reino, mas não é só trabalho. Jacó também tinha experiências com Deus. Eu contei uma experiência que Jacó teve com Deus. Outra experiência que Jacó teve com Deus, ele ouviu a voz de Deus falando: olha só, chegou a hora de você sair daí, de você voltar para a casa do seu pai. E aí Jacó pega seu rebanho, os seus filhos, as suas esposas, e ele parte. E nesse lugar ele tem uma outra experiência com Deus. Gênesis 32. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o acampamento de Deus. Por isso, deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó enviou adiante dele mensageiros a Esaú e o seu irmão na terra de Seir, região de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó, estive com Labão e lá permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para alcançar o seu favor. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até Esaú, seu irmão, e agora é ele quem está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e angustiado dividiu em 2 acampamentos todos os que estavam com ele, bem como o rebanho, o gado e os seus camelos. Pois pensou: se Esaú vier atacar um dos acampamentos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus do meu avô Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei bem a você. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que tratasse o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 acampamentos. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. Tu prometeste, esteja certo, de que eu farei bem a você e tornarei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite,
escolheu do que dispunha um presente para Esaú, seu irmão. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com os seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho ao cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. Então olha só, durante a trajetória de Jacó para Esaú, para voltar para a casa do pai dele, ele tem uma nova experiência com Deus. A experiência de Peniel. Aonde durante um momento, Jacó, ele luta com um homem. E nessa luta, Jacó não desiste nunca dessa luta. E esse homem, que na verdade é Deus, ele marca a coxa de Jacó. E ele pergunta: qual é o seu nome? Ele responde: Jacó. E Deus fala assim para ele: agora o seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel. Jacó, ele recebe uma nova identidade. Jacó significava enganador. E agora Israel é pai de uma nação. Nós também passamos por isso. Um dia, nós nos tornamos os enganadores. Nós fomos esses enganadores que pecaram contra o Senhor, que fizeram coisas erradas, que erraram assim como Jacó enganou Esaú, que falharam, que receberam misericórdia. E agora no caminho para casa, no caminho de volta para casa, Deus nos dá um novo nome, uma nova identidade. E isso acontece ao longo do tempo. Nós vamos tomando a identidade que o Senhor nos dá ao longo do tempo. Então talvez você já ouviu falando, porque Deus te deu uma nova identidade. Sim, Deus te deu essa nova identidade, mas você toma posse dela, e você começa a viver conforme ela ao longo do tempo. E às vezes a gente se decepciona demais. Por quê? Porque a gente ouve palavras que Deus nos fez uma nova criatura, glória a Deus. Só que a gente chega em casa na segunda-feira e parece que a nova criatura está meio morta. A gente chega em casa e parece que a nova criatura está morrendo. A gente toma uma fechada no trânsito e a nova criatura parece que ficou na igreja. O marido deixa aquela louça, né? Os filhos deixam aquela louça e a nova criatura ficou na igreja, porque já dá aquele berro, a histeria já entra, e aí parece que a gente está caminhando, andando, fazendo, servindo, trabalhando, e parece que as coisas não acontecem. Presta atenção, Jacó recebeu a bênção do primogênito, ele foi abençoado por Isaac, mas só depois de muito tempo, ele foi reconhecido como Israel. Existe um processo, você tem que ter paciência, eu tenho que ter paciência. Às vezes dá vontade de arrancar os cabelos e falar: Felipe, você está tanto tempo servindo a Deus, tanto tempo ouvindo as palavras de Deus, e você insiste em errar, cara. Eu sei que você se sente assim também, porque você é tão homem quanto eu. Existe um tempo, um processo de santificação que leva tempo. Então tenha paciência.
Jacó recebe essa nova identidade. E junto com essa notícia da sua nova identidade, ele recebe uma outra notícia. Esaú está vindo. Esaú está chegando. Ele recebe a notícia de que, olha a ideia de Jacó, de Israel agora. Vamos falar Israel? Que a gente tem a mania de usar Jacó, né? Só. Mas não é mais Jacó, é Israel. Deus mudou o nome dele. Amém? É Israel. Israel, ele tem a brilhante ideia de mandar presentes na frente. Ele está a caminho da casa do pai. Ele está a caminho ao seu irmão, o qual ele tinha traído. Ele tem medo do seu irmão, de como o seu irmão iria recebê-lo. E ele manda presentes para acalmar o coração do irmão. Tudo aquilo que ele conquistou, sabe, que ele trabalhou? Tudo aquilo que ele trabalhou pesado, que ele conquistou, ele manda na frente, para o coração de Esaú acalmar. E aí Esaú, ele olha para aqueles presentes e ele fala: o que está acontecendo? Seu irmão Jacó está vindo aí. E ele nem pega presente nenhum, ele vai embora. Vamos atrás dele, com 400 homens para ajudar, para dar aquele medinho. E aí ele cria uma estratégia: não, vamos dividir e tal, vai mais gente na frente, vamos dividir, tarará e tarará e tarará. Vai mandando presente para ver se acalma o coração dele, né? Se esses homens pegarem um lado, o outro lado consegue correr. Ele cria uma estratégia para acalmar o coração de Esaú. E aí, Esaú chega. Gênesis 33, no versículo 1 diz assim: Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú, aproximando-se com 400 homens. Então dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente deles e curvou-se até o chão 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Esaú correu, presta atenção, Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe o pescoço, abraçou e o beijou. Ambos choraram. No começo dessa palavra, eu falei, não sei se você já esqueceu, mas a pergunta que ia nos nortear é: o que Deus quer? Às vezes a gente está trabalhando tanto, a gente está fazendo tudo aqui nessa terra, e talvez a gente está olhando para o céu, né, Rita? E falando: eu preciso acumular presentes para Ele, porque Ele morreu por mim, porque eu recebi a bênção que era dele. E a gente está falando: eu preciso ganhar almas, porque um dia eu vou chegar diante dele, e eu preciso apresentar presentes para ele. A gente usa muito a frase: eu não posso chegar de mãos vazias diante dele. Mas o que Deus quer? Será que Deus quer os presentes? Esaú está representando Jesus. E nós estamos diante de Jesus. E a nossa intenção é presenteá-lo com muitas coisas. Dar presentes para Ele. Mas o que Deus quer é você. O que Deus quer é você. Você pode mandar presentes na frente, Ele não vai olhar para os presentes. Porque o que Deus quer é você. Ele te ama.
Ele anseia pelo dia em que nós nos encontraremos com Ele. Sabe o que Deus vai fazer quando você chegar no céu? Com um monte de presentes, Ele vai te abraçar. Ele vai agarrar o seu pescoço. Ele vai te beijar. Sabe por quê? Porque os presentes não valem nada comparado a você. O seu trabalho não vale nada comparado a você. Deus quer o seu trabalho, Ele quer, mas Ele quer você. Ele quer você, e quando Ele te tem, Ele tem tudo o que você tem. Para de ser religioso. Você vem trabalhar, você vem fazer a obra, mas você não tem relacionamento com Ele. Você faz demais, mas você não olha para a face dEle. Você não deixa Ele sentir o seu cheiro. Mais do que o seu trabalho, Deus quer você. A resposta para essa pergunta: qual é a vontade de Deus? Você. O que Deus quer é o seu coração, porque Ele morreu por você. Felipe, isso não é meio egocêntrico? Não, é amor. Eu não consigo entender da onde vem tanto amor, mas é amor. Ele te ama. Ele te ama. Talvez você nunca recebeu amor aqui, cara. Talvez você não foi amado pelos seus pais. Talvez você não foi amada pelo seu marido. Talvez você não foi amado pela sua esposa. Talvez você não se sinta amado pelos seus filhos. Talvez você tenha amigos que você não se sente amado por eles, mas Deus te ama. Talvez você foi abandonado. Você é órfão, mas Deus te adotou. Pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho o abandonar? Pode. Mas eu, o Senhor, nunca me esquecerei de você. Fica de pé, querido. Quando eu estava preparando essa palavra, Jesus encharcou a minha vida com o amor dele. Eu fiquei alguns minutos chorando, copiosamente, com tanto amor e graça. E eu creio que nessa noite, Jesus vai derramar o amor dele sobre nós. Então receba o amor de Deus. Receba o amor que te perdoa, que te limpa, que te purifica, que te abraça, que cuida de você, que conhece o seu coração, que entende as suas necessidades. Um sumo sacerdote que se compadece dos seus filhos. Ele te ama. Ele te ama. Seja abraçado por esse amor. Senhor, o teu amor me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.
Receba o amor de Deus. Receba o toque do Espírito Santo. Que a graça de Deus te envolva. Que a graça do Pai te envolva nessa noite. Ele te ama, Ele te ama, Ele se importa com você. Ele não se esqueceu de você. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Feche seus olhos. Eu quero falar com você que talvez está nos visitando pela primeira vez, ou você tem vindo aos cultos algumas vezes, mas que você ainda não decidiu seguir a Jesus e entregar a sua vida para Ele. Você está lá no primeiro passo de receber as vestes de Jesus, de receber as vestes de Jesus. Você precisa dar esse passo, entregar a sua vida a Jesus. Se você nessa noite deseja entregar a sua vida a esse amor, ao amor que te amou, que se importa com você, que te perdoou, erga sua mão para o céu. Se você deseja isso, erga sua mão bem alto para o céu. Erga sua mão bem alto para que a gente possa ver você. Jesus se importa com você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, erga sua mão bem alto. Erga sua mão bem alto para Deus. Glória a Deus. Espírito Santo, obrigado por esse momento. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela cruz que nos salvou. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar e por nos direcionar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de entrega, Jesus. Nós queremos nos entregar por completo ao Senhor. Nós queremos derramar a nossa vida, Jesus, o nosso trabalho, Jesus, a nossa intimidade ao Senhor. Nós queremos te dar tudo que nós temos e tudo que nós somos, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.